como define, né, o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é um transtorno do afeto. A principal função cognitiva que é alterada é o afeto, por isso que a gente chama de transtorno afetivo, que pode ser unipolar, quando o paciente só tem um quadro de depressão, ou bipolar. O paciente bipolar, ele não precisa ter tido nenhum quadro de depressão, ele pode ter tido só quadros de euforia, o que é raro, mas tem pessoas que nunca tiveram depressão ao longo da vida. Geralmente, depois de todo o quadro de euforia, vem uma inflexão da curva e o paciente deprime, mas tem gente que só tem euforia. O que é uma fase de euforia? A gente fala em fases. Fase de depressão e fase de euforia. Euforia, a gente fala que é mania. Mania é loucura em grego. Então, tem fases de mania e de hipomania, que é uma mania mais leve. Na mania, o paciente geralmente dorme pouco, fica agitado com uma aceleração psicomotora grande, fala muito, pensamentos rápidos, se esquece de comer, fica sexualizado muitas vezes, gasta muito dinheiro, fica irritado pelas limitações da vida, do social. Muitas vezes, num quadro de mania, que é euforia verdadeira, o paciente precisa ser internado para controlar esse quadro, de tão brutal que é. A hipomania é um quadro mais leve, o paciente fica acelerado, também tem alteração de sono, de apetite, mas é um pouco menos intenso. O transtorno afetivo bipolar, ele é um adoecimento mental do grupo das doenças mentais do humor, que tem como característica principal uma instabilidade severa, variando entre momentos com tristeza exagerada, desejo de morte, dificuldade de trabalho, com outras épocas, períodos de alegria extrema, sem motivo, em várias situações, inclusive expondo ao ridículo pelo exagero. E o que poucas pessoas sabem ou se lembram, que tem também a fase contrária da depressão, que é por irritabilidade, intolerância e até agressividades extremas sem um fator que esteja desencadeando isto. Ou seja, é uma instabilidade, alterações, flutuações severas do humor e que levam a prejuízos para o funcionamento da pessoa, das relações e da capacidade produtiva. Essas oscilações, ela tem um tempo de uma para outra ou varia de pessoa por pessoa? A maioria das pessoas com transtorno afetivo bipolar, elas passam o maior período de tempo que estão adoecidas na fase depressiva, com pequenos períodos de ou irritabilidade extrema ou de euforia exagerada e imotivada. E o que causa esse transtorno bipolar? Então, é multifatorial, né? Existe uma herança genética importante. Geralmente, um parente é bipolar, um tio, um primo, a mãe, o pai, um irmão. Tem fatores externos, algum evento, algum gatilho que desencadeia esse quadro de bipolaridade. E geralmente, quando um paciente tem uma depressão precoce na adolescência, a gente fica com medo, porque é possível que esse paciente vire bipolar. Quanto mais cedo um paciente deprimir, é possível que ele vire bipolar. Tem dois tipos de bipolares, né? O tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, que tem fases de mania franca, e o tipo 2 que tem fases de hipomania. Tem os ciclotímicos, que são pacientes com depressões leves e manias leves. A bipolaridade ela é uma doença cíclica. Se você me perguntar se ela tem cura, ela não tem.
tem tratamento, mas o paciente vai precisar se tratar para o resto da vida. E ele entra num ciclo, numa fase, geralmente de euforia, cai para depressão, aí a gente trata, ele precisa continuar tomando um estabilizador de humor, porque o que a gente sabe é que virão novas fases. As fases são cíclicas, elas vão e vêm ao longo da vida. E quais seriam os primeiros sintomas que uma pessoa apresenta? De euforia ou de depressão? Se a senhora puder explicar das duas. Então, geralmente, o bipolar vai ciclar para a fase de euforia no final da segunda década de vida, lá pelos 17, 18 até os 22, e tem outro pico de bipolaridade lá pelos 45, 50 anos. E a primeira fase pode vir como uma depressão irritável, então o paciente apresenta um quadro de tristeza, desânimo, alteração de sono para mais ou para menos, de apetite para mais ou para menos, desinteresse, falta de prazer, falta de higiene. Se o primeiro episódio começar com depressão, se começar com euforia, o paciente fica agitado, acelerado, fazendo compras, impulsivo, irritado, brigando com as pessoas. Se for uma criança, ele falta na escola, começa a apresentar dores, dor de cólica na menopausa, dores físicas. E como que é feito o diagnóstico? Como que a gente pode perceber se ela realmente tem o transtorno bipolar ou se são essas flutuações de humor que uma pessoa comum tem também? Então, o médico psiquiatra é treinado para perceber a diferença entre oscilações do humor normais e quadros de bipolaridade. Claro, o humor de todo mundo varia e oscila no dia a dia. Tem dias que a gente acorda mais bem-humorado, tem dias que a gente dormiu mal, está mais cansado, tem dias que a gente está triste. Essa gama de emoções fazem parte da rotina, do cotidiano. Ninguém é estável, todos os dias está sorrindo e feliz. O psiquiatra tem esse olho clínico e tem alguns itens que a gente checa, né? Alteração de motricidade, de humor. E na anamnese, que é na consulta psiquiátrica, a gente tem perguntas chaves que a gente faz para ver se o paciente já teve fases de euforia, se agora é uma depressão, mas já teve euforia. A gente pergunta sobre humor estável, sobre altos e baixos, a história genética ajuda. Como a maioria das pessoas com transtorno afetivo bipolar, elas passam a maior parte do tempo que estão adoecidas na fase depressiva, existem pesquisas colocando que, em média, os indivíduos com este diagnóstico demoram 10 anos para que o médico ou a médica faça a conclusão assertiva. O que é muito ruim, porque nesse período, se a pessoa está sendo tratada como a chamada depressão unipolar, ou seja, como se ela só tivesse depressão, isto tem repercussões de, além de não ter a melhora esperada, muitas vezes já teve consequências como divórcio, demissões, dificuldade de prosperar na carreira, conflitos interpessoais de diferentes naturezas que atrapalharam. E em algumas situações, até infelizmente, um risco muito aumentado de suicídio. E existem fatores que podem influenciar na intensidade, na frequência desses, tanto da fase depressiva quanto as demais? A pessoa, quando tem o adoecimento transtorno afetivo bipolar, se há a concomitância de doenças físicas, quer sejam reumatológicas, câncer, hipertensão arterial, diabetes, tende a ter uma dificuldade maior para ter a melhoria e esta estabilidade. E os fatores que mais atrapalham, dificultam e limitam de ter um resultado rápido é
o uso de substâncias psicoativas, como por exemplo o álcool, maconha, cocaína, crack e inclusive até alguns medicamentos. Por exemplo, pessoas que fazem tratamento para doenças reumatológicas usando corticoide, hidrocortisona, dexametasona, essa é uma substância que, mesmo tendo vários efeitos positivos, necessários e esperados, também tem contribuição para desfechos mais negativos, para consequências piores de quem está tratando de um quadro de transtorno afetivo bipolar. Esse diagnóstico, ele realmente é demorado, em média assim 10 anos, pelo que a gente estava pesquisando, se realmente leva esse tempo, por qual motivo? Então, é um diagnóstico que, ainda mais se o paciente for ciclotímico, que são oscilações mais suaves, ou se ele tiver um quadro de depressão leve, demora para aparecer a primeira fase de euforia, pode demorar para ser diagnosticado mesmo. Hoje em dia tem muito mais informação do que existiu quando eu me formei, há 30 anos atrás. Então as pessoas estão muito mais informadas e procuram antes o psiquiatra. Antigamente era tabu, né? O psiquiatra demorava para ser procurado pela família, mas pode demorar a ser diagnosticado. E é um quadro que muitas vezes é mascarado pelo uso de drogas. Então, os parentes acham que o paciente é um drogadito, não um bipolar, ou tem um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, que confunde o diagnóstico de bipolaridade tipo 2. Então, tem outras questões que podem mascarar o quadro e retardar o diagnóstico. Então, são 3 comportamentos diferentes, né? A que se assemelha à depressão, quando a pessoa está a 200 por hora, super eufórica, e também a questão da agressividade. São 3 comportamentos característicos da bipolaridade, é isso? Isto, existe inclusive uma situação menos comum, que é o chamada fase mista, em que a pessoa, no curto período de tempo, às vezes até no mesmo dia, apresenta todas essas fases antes de ser, obviamente, reconhecida, diagnosticada e tratada, o que causa sérios transtornos em relação ao aumento, por exemplo, da possibilidade de divórcio, de mudanças frequentes de trabalho, de dificuldade de manutenção de relacionamentos duradouros de qualquer natureza, quer seja pessoal, familiar, de trabalho. Então, existem tipos diferentes de bipolaridade? Existem tipos diferentes, como também existem gravidades distintas, de modo que, infelizmente existe esse adoecimento, mas felizmente a maioria das pessoas podem ser tratadas e viverem altamente estáveis ao longo da vida, precisando passar por consultas periódicas e especialmente quando se tem aquilo que nós chamamos de psicoeducação. Psicoeducação é quando a pessoa com este adoecimento passa a ficar alerta para identificar nela mesma momentos que está tendo piora, mesmo em tratamento. Um sintoma muito frequente de piora, tanto do quadro depressivo como da euforia e da irritabilidade, é quando se muda o padrão de sono, ou para mais ou para menos. Assim como também quando se muda e aumenta os comentários das pessoas da convivência que está tendo mais dificuldade. A pessoa reconhece que tem esse transtorno? O mais comum é nos estágios iniciais desprezar, recusar, negar, mas ao longo do tempo, quando os prejuízos, as limitações, as desvantagens vão se acumulando, há uma tendência de admitir e aceitar. Por quê? Porque a estabilidade, ela é causadora, ela leva a uma qualidade de vida muito melhor, maior, do que quando a pessoa tem uma imprevisibilidade, inclusive, de como vai acordar ou uma total dificuldade de prever como que vai terminar o dia, sob aquela sensação que eu não tenho controle sobre mim, de como vou estar daqui 2 horas, daqui um dia, daqui uma semana. E a pessoa, ela se predispõe sei lá, ir para uma consulta para ver o que ela tem? Ela reconhece que tem essa bipolaridade?
Então, geralmente quando o paciente está eufórico, francamente eufórico, em mania, ele não tem autocrítica, ele não tem percepção de que ele está em euforia. Então, a família geralmente leva ele para um médico ou para um hospital psiquiátrico interno paciente. Agora, quando o paciente está deprimido, é mais fácil ele vir à consulta. Geralmente, quando ele está eufórico, a sensação de bem-estar é tão arrebatadora que ele não quer se tratar, ele está vivendo a vida a milhão, adoidado. Mas quando ele deprime, aí ele acha que não, ou os familiares também percebem que não está tudo bem. Que ele geralmente quer e olha, eu estava bem, agora eu estou deprimido. Ele aceita mais o tratamento quando está deprimido. E doutor, os eventos como estresse, a depressão em si ou disfunções, né, de tireoide, hipertireoidismo, essas questões podem precipitar a manifestação do distúrbio da bipolaridade? A tireoide, que é um órgão endocrinológico produtor de hormônios muito importantes para diversas funções corporais, quando instável, quando tem alterações laboratoriais, desde benignas, que é a maioria, como também as malignas, podem ter como efeito e consequência dessa alteração, primeiro, as comportamentais, de modo que, em muitas situações, apesar da pessoa estar apresentando sintomas ou depressivos no hipotireoidismo, ou maníacos, eufóricos, irritadiços no hipertireoidismo, quando se diagnostica, estabiliza e trata a tireoide, muitas vezes esses sintomas que pareciam ser de adoecimentos mentais são tratados, revertidos e estabilizados. Ou seja, na verdade é o que nós chamamos de efeitos secundários de uma doença física. Ou seja, as doenças do corpo, biológicas, elas podem ter e muitas vezes manifestam as questões, por exemplo, da tireoide, com batimentos cardíacos mais acelerados, boca seca, olhos protuberantes. Então, pode ser também que essa manifestação ocorra exclusivamente nas características comportamentais, afetivas e dos relacionamentos. Quando a gente fala também, né, das questões de relacionamento no dia a dia, esse transtorno pode afetar essas relações? Todas as vezes que as relações elas são permeadas por dificuldade de previsibilidade, elas tendem a ser mais difíceis. E como as pessoas com transtorno afetivo bipolar, se não tratadas de maneira muito clara que sobre como estarão em um momento próximo ou daqui um período maior, se até para elas mesmas isto é difícil, para as pessoas que têm qualquer tipo de relacionamento é mais difícil ainda, de modo a não saber, por exemplo, se aquilo que foi tratado, planejado, organizado, vai acontecer e se for acontecer, com qual qualidade vai ser o resultado. Portanto, é um tipo de adoecimento que atrapalha os relacionamentos de qualquer natureza, especialmente quando não está reconhecido ou especialmente quando as outras pessoas que não estão doentes têm uma relação preconceituosa, de bullying, de desrespeito e que não entendem ser uma condição que para o paciente ela é involuntária. Ou seja, mesmo que o indivíduo com bipolaridade queira, por esforço próprio, por vontade dele ou dela, estar bem num funcionamento mediano, isto não está no controle voluntário. De modo que, especialmente nos primeiros anos do adoecimento, onde é mais difícil o diagnóstico e também muitas vezes demora-se para ter o tratamento com o melhor resultado, as relações tendem a serem fugazes. E as pessoas, elas podem, de alguma forma, ajudar essas pessoas? Por exemplo, se ela ainda não sabe que tem esse transtorno, de que forma as pessoas podem ajudar? Acho que são várias fases do relacionamento. Nas fases iniciais, sempre o objetivo é que nós instruímos se alguém está percebendo a pessoa
com características que possam lembrar a possibilidade de uma depressão que está com muita dificuldade de melhora depois de dias, meses, às vezes tem anos de tratamento. Esse é um alerta. Talvez é um amigo que está tratando de depressão, mas que, na verdade, tem o quadro bipolar. Então, é alertar que diga ao médico, à médica, que tem fases que aparentemente está com alegrias extremas, ainda que pouco duradouras, que tem fase que está irritado exageradamente, sem ter um motivo reconhecido. Então, essa é uma explicação possível. Outra, quando são quadros mais sutis dessas oscilações, dessas flutuações, dessas mudanças repentinas, de acolher, nossa, você tem tanta qualidade como profissional, como pessoa, como pai, como mãe, como amigo, como vizinho, como colega de trabalho. Então, isto, apesar de você ter tudo isso, parece que, de alguma maneira, você tem comportamentos que prejudicam a você mesmo, que prejudicam você com outras pessoas. Então, seria interessante você procurar um profissional que possa fazer um check-up. Geralmente, uma das formas que as pessoas menos sentem ofendidas de terem a indicação para um profissional da saúde é de propor um check-up. Ou seja, isso vale para pessoas que estão com a lesão de pele, por exemplo, e que quem está olhando desconfia que é um câncer. Nunca é legal, nunca é geralmente bem aceito dizer, nossa, essa lesão no seu rosto, esse machucado, está parecendo um câncer. É muito melhor dizer, olha, é preocupante e eu como seu amigo, eu como seu esposo, gostaria que fizesse um check-up oncológico, porque de repente pode ser alguma doença na pele que quanto mais cedo for diagnosticada, melhor será o tratamento. Se a pessoa está dizendo, por exemplo, que tem uma dor de cabeça exagerada, ao invés de falar assim, não, isso aí parece ser enxaqueca, é muito melhor dizer, seria bom fazer um check-up neurológico. Da mesma forma que também, esse é um conceito mais recente, porque antigamente parecia que só existia check-up no ginecologista para a mulher, no homem neurologista e em cardiologista para ambos. Não, em todas as especialidades existe check-up, inclusive de saúde mental. Inclusive, o de saúde mental é muito mais fácil. Por quê? Porque não tem que fazer exames que são mais incômodos, como, por exemplo, esteira, holter, coleta de exames. Nós temos check-ups, rastreios de adoecimentos mentais de qualquer natureza, incluindo transtorno bipolar, por respostas a escalas e questionamentos estruturados. E existe uma duração de cada etapa, cada fase desse transtorno? Existe. A gente diz que a depressão, na verdade, é individual, né? Não tem varia individual. A depressão é mais duradoura, é mais difícil de tratar, mas a mania cicla para a depressão se a gente não trata, mas não tem uma temporalidade estabelecida, não. Pode ser 1 mês, 2, 3. E os níveis de intensidade também, varia de pessoa para pessoa e do tratamento que ela esteja fazendo? Se ela for bipolar 1, bipolar 2, ciclotímico, a intensidade varia. Mas a depressão pode ser leve, moderada ou grave. Numa depressão leve, os sintomas são mais suaves. Numa depressão grave, o paciente pode ficar ou psicótico ou ter ideação suicida. Então, varia assim de intensidade e de duração. E eventos como estresse, episódios de depressão, disfunções da tireoide, questões relacionadas a esse tipo, podem precipitar essa manifestação do transtorno? Podem também. Não só a parte genética como a parte ambiental, mas doenças fisiológicas mesmo. Uma alteração de tireoide é importante a gente checar. O médico vai diagnosticar um transtorno afetivo, seja ele unipolar ou bipolar, na consulta. Não existe nenhum aparelho, nenhum exame que a gente faça que dê esse diagnóstico. O diagnóstico é clínico, eminentemente numa consulta psiquiátrica, em 1, 2, 3 consultas, que talvez o médico demore.
mas a gente precisa pedir exames subsidiários, porque ele pode ter uma organicidade. Tem muita associação de patologias de tireoide associadas a transtorno bipolar. Ele pode ter uso de drogas desencadeando bipolaridade, álcool. Então, a gente precisa de exames subsidiários, de uma ressonância também. É importante ter uma avaliação orgânica do paciente. Não que isso vai dar o diagnóstico. Tá. E falando do tratamento em si, como é que funciona a psicoterapia voltada para pessoas com esse tipo de transtorno? A primeira coisa da terapia que a gente gosta de associar, que é a cognitivo-comportamental, que é a TCC, é fazer uma conscientização do diagnóstico. O paciente precisa entender o que ele tem, entender o diagnóstico, saber identificar quais são os gatilhos que levam ele para a euforia ou para a depressão, aprender a lidar com esses gatilhos. Por exemplo, tem pacientes que estão deprimidos, bipolares, e a gente sabe que a privação de uma noite de sono pode levar a uma virada para euforia. Então, o paciente está deprimido, levemente deprimido, ele faz uma privação de sono e vira para euforia. Não é bom que ele faça isso. Então, a gente tem que lidar com os gatilhos das oscilações. O terapeuta tem um papel educativo. O paciente precisa aceitar que ele tem essa doença, que é uma doença crônica para o resto da vida. O terapeuta precisa trabalhar a tristeza, o luto do paciente se reconhecer como uma doença crônica e ajudar o paciente a reconhecer gatilhos e a lidar com as relações interpessoais, que ficam bem comprometidas quando o paciente cicla, né? E doutor, na questão da ansiedade, por exemplo, eu já fui questionada em algum formulário que eu tive que preencher se eu era uma pessoa ansiosa. E eu me considero uma pessoa não ansiosa ao ponto de ser um problema, né? Uma ansiedade normal ali que a gente tem por alguma situação específica. Como que a gente pode saber se isso que a gente está pensando ser uma ansiedade normal é realmente uma ansiedade normal ou se é um problema? Nós temos valorizado cada vez mais esses questionários que perguntam sobre adoecimentos mentais, porque esta é uma grande oportunidade da pessoa interessar, estar disponível para trazer algumas respostas. Na maioria das vezes, quando as respostas positivas para um adoecimento não chegam no nível mínimo para ser considerado uma doença, realmente a pessoa não tem nenhum diagnóstico. Nesses formulários, que servem apenas para rastreio, ou seja, para verificação da maior probabilidade da pessoa estar adoecida, quando a pontuação corresponde a um possível adoecimento, é super importante que procure o profissional, tanto para descartar, o que é muito melhor, ou também para confirmar. E nesse momento que a pessoa procura o especialista, vai ter a grande oportunidade, além de tratar daquele assunto específico, como por exemplo, ter respondido um questionário de ansiedade para ver se é uma doença, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, se cria a oportunidade de solicitação de exames de sangue, solicitação de exames de imagem e muitas vezes, até no check-up, descarta-se a doença que levou para a busca da avaliação, mas se confirma outro adoecimento que não estava sendo percebido, verificado ou avaliado. O senhor consegue me explicar como funciona a psicoterapia, esse tipo de tratamento voltado para a bipolaridade? Nós temos diferentes abordagens psicoterapêuticas, como, por exemplo, a psicanalítica, a terapia cognitivo-comportamental e o psicodrama. Cientificamente, nas pesquisas das últimas décadas, a modalidade mais reconhecida como eficiente é a terapia cognitivo-comportamental. Ela tem uma característica de ser planejada, geralmente em média de 20 atendimentos, em que para cada uma dos atendimentos existe um propósito. O primeiro deles, por exemplo, é do terapeuta e do paciente falarem sobre como é a metodologia, como é a duração. Nas sessões seguintes, geralmente o terapeuta trata do paciente com a finalidade de
criar condições, habilidades, amadurecimentos, ferramentas para que lide com o adoecimento de modo que não tenha repercussões negativas de incapacidades, de limitações. E o grande salto que a psicoterapia cognitivo-comportamental faz lá nas sessões finais, por volta da 17ª, 18ª, é do paciente compreender que aqueles mecanismos novos, amadurecidos, amplificados, que aprendeu, desenvolveu e reforçou para lidar com as problemáticas do transtorno afetivo bipolar, também podem ser aplicados, reproduzidos para resolver outras problemáticas de outras temáticas, quer seja nas relações familiares, de outros sintomas que possam acontecer e de outras dificuldades do dia a dia. E sempre o término, o fechamento, a conclusão dessa psicoterapia é com esse paciente em muito maiores condições de lidar com as suas dificuldades da maneira mais assertiva, da maneira mais segura, da maneira mais apropriada possível. Qual é o intervalo de tempo entre uma sessão e outra? A periodicidade dos atendimentos na terapia cognitivo-comportamental para o tratamento do transtorno afetivo bipolar é semanal. Eventualmente, em situações de crise que acontece durante o tratamento, pode ser até 2 ou 3 vezes por semana, como exceção. E a duração total é em média de 2 a 4 meses, ou seja, é uma terapia focada e de tempo limitado. E existe uma faixa etária mais afetada por esse transtorno? Sim, geralmente os primeiros sintomas eles tendem a acontecer no final da adolescência, começo da idade adulta. No caso da mulher, no gênero feminino tem uma especificidade. Fala-se muito da depressão do puerpério, e isso realmente é muito importante, das mulheres que adoecem com sintomas depressivos logo depois do parto. Sempre há um alerta. Quando a mulher está apresentando o primeiro quadro depressivo da vida no pós-parto, ou que ela apresenta nessa mesma etapa sintomas fora da realidade, como por exemplo não reconhecer o bebê como seu, de ter dificuldade de assumir o papel de mãe de maneira mais grave, este é um alerta de ser das primeiras manifestações para o desenvolvimento do transtorno afetivo bipolar. Geralmente, quando esse adoecimento psíquico acontece mais tardiamente, ele tende a estar associado com outros adoecimentos físicos, como, por exemplo, tumor no sistema nervoso central. E um caso bem conhecido, né, de uma personalidade que teria, né, esse transtorno bipolar é o Van Gogh, né? A senhora, analisando assim o perfil dele como artista, como pessoa também, né, conseguiria descrever que tipo de transtorno ele teria? Então, fazer um diagnóstico psiquiátrico pós-mortem é muito difícil, porque a gente, para diagnosticar uma pessoa, a gente precisa ter acesso às funções cognitivas dela. Eu preciso saber o que ela está pensando, sentindo. É muito difícil a gente imaginar um diagnóstico psiquiátrico por conta de uma bibliografia ou da trajetória de vida. Parece que o Van Gogh tinha um quadro de depressão, porque alguns quadros são de muita angústia. Tem algumas pessoas que acreditam que ele possa ter sido um esquizofrênico, um psicótico, mas tem pessoas que falam que ele pode ter sido um bipolar. Tem um incidente dele ter cortado a sua própria orelha, mas isso é questionado, porque o que tem alguns estudiosos de Van Gogh que acreditam que o Gauguin, que era o grande amigo dele, cortou a orelha dele numa briga. E ele falou que foi ele próprio para proteger o amigo de ser preso. Então, ainda tem a mística da orelha, né? Acima de tudo, que ninguém sabe interpretar o que foi isso, ele cortar a própria orelha. Mas é possível que ele tenha sido um bipolar. Ele teve uma vida miserável, né? Ele viveu sem vender um quadro, quem sustentava ele era o irmão Theo, que mandava dinheiro, ele não tinha dinheiro para comer, todo o dinheiro que ele recebia ele comprava tintas para pintar. Então a vida dele foi bem difícil.
Foi uma vida bem... Para todo o glamour que ele teve pós-mortem, a vida dele foi muito sofrida. Esse é um assunto muito discutido nas rodas de psiquiatras, tanto nas conversas informais, como também nas discussões mais técnicas. E, de fato, quando se avalia visualmente a obra de Vicente Van Gogh, tem características que estão marcadas pelo extremo de fases que fazem presumir, inferir, supor que ou ele estava num momento de extrema depressão ou que transmitiu a ideia da depressão grave, alternado com outras obras que pelas cores, pelas características, ou ele estava numa fase de mania franca ou que transmitiu para a obra características que correspondiam à mania. Portanto, a grande discussão é se ele apresentava esse adoecimento e expressava artisticamente o seu sofrimento nessas extremidades, ou se ele, mesmo saudável, e isso é totalmente possível, conseguia colocar em arte o significado desses momentos que correspondem à mania e à depressão. E levando para o nosso dia a dia, a gente vê pontos positivos que a doença levou a esse artista, né? Se for realmente isso, né? Por questões da depressão, ele conseguiu expor toda esse sentimento através da obra. Numa pessoa comum, ela consegue ver pontos positivos que esse transtorno possa trazer para o dia a dia dela? Existe uma situação psíquica intermediária entre o saudável e o adoecido, ou seja, nós temos a condição do humor estável e com as variações esperadas em função do que vai acontecer no dia a dia, que é a situação que nós chamamos tecnicamente de humor eutímico, ou seja, que tem oscilações, mas oscilações previstas, esperadas, pontuais e de bom senso. Temos a situação extrema, que é a denominada mania, e temos um quadro aqui intermediário chamado hipomania. São pessoas que vivem ou têm fases prolongadas da vida com menos necessidade de sono, com a disposição de energia para o trabalho ou outras atividades criativas exacerbadas. Os indivíduos nesses estados de hipomania tendem a ter condições sensoriais, produtivas e de habilidades aumentadas em relação à população geral, de onde demonstram uma capacidade de trabalho acima da média, uma capacidade de criatividade acima da média, uma capacidade de resolver problemas acima da média. Então, as pessoas, durante a fase do adoecimento extremo, dificilmente terão funcionalidade, mas há um estágio abaixo desse que tende a exacerbar qualidades positivas que a pessoa, de maneira inata, tem. Aproveitar esse momento então, né, doutor? Quando isto não leva a comportamentos de risco, quer seja para acidentes, contaminação por doença sexualmente transmissível, agressividade, contração de dívidas, nesses casos se tem a parte positiva que este humor acima da média comum traz como tendo resultados que são aproveitados como sendo positivos.